Olá, meu nome é Wellington Hack, eu sou jornalista e atualmente eu curso mestrado em comunicação na Universidade Federal de Santa Maria, no Brasil. Eu sou Denise, também sou jornalista e também sou mestranda em comunicação na Universidade Federal de Santa Maria, no Brasil. Então, o nosso trabalho é entre o parlamento e a imprensa, o discurso político como desestabilizador da democracia brasileira. Um dos primeiros aspectos que a gente quer ressaltar é que esse trabalho é um ponto de ligação entre duas pesquisas. Uma focada no parlamento brasileiro, como sustentador das posições do presidente Jair Bolsonaro, e a outra que investiga o presidente e suas relações com a imprensa. São duas pesquisas de mestrados, e o nosso ponto em comum é o discurso político e o bolsonarismo como promotores da crise da democracia brasileira. Então, para esse trabalho, nosso objetivo é tensionar o discurso político, em especial o de parlamentares brasileiros alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, sobre os jornalistas e a imprensa no Brasil. E para isso, então, a gente se baseia nas noções teórico-metodológicas da análise de discurso, né? E que ela entende, então, o discurso como a materialização da língua, né? E de aspectos ideológicos, sociológicos, históricos e filosóficos que tangem a condição do poder em uma sociedade democrática. E a gente, então, considera o discurso político dentro desses aspectos que dizem respeito às condições de produção do discurso. Né? O discurso político ele possui lugares clássicos de circulação e de produção, que seriam legislativos, palanques e pronunciamentos. Porém, o que a gente vê atualmente é ele se deslocando, né? E ele se encontra também em diferentes plataformas digitais na internet. E aqui cabe destacar a noção de Orlandi de que não existe discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia. Né? Então, é a partir da ideia e da noção de ideologia que o sujeito constrói seu entendimento sobre o real, sobre o que é verdade, sobre o óbvio. E esse entendimento ele aparece justamente no discurso. Assim, então, é importante a gente entender o contexto histórico e social para, então, a gente conseguir analisar o discurso em relação à imprensa. E isso significa também perceber qual o papel social do jornalismo. Ou seja, né, a partir de Serrano, ela explica que ao longo da história o jornalismo ele pode ser percebido de diferentes maneiras no que diz respeito ao seu papel social, né? Desde uma função de informar até uma ideia mais moderna de que a imprensa constitui um quarto poder, que é quem equilibra os outros três poderes, o executivo, judicial e legislativo. Então, a gente pode entender a partir disso que ao atacar a imprensa se desestabiliza esse equilíbrio, né? O discurso ele também que ataca, né, a imprensa, ele também está desestruturando esse equilíbrio. Cabe ressaltar aqui que o papel social da imprensa, então, como de informar, de denunciar e de vigiar, né, é uma concepção comum e que essa concepção cria um contexto para que haja a descredibilização do jornalismo. Isso porque a crença pressupõe uma expectativa em relação ao que a imprensa deve ou não fazer. E ao afirmar que a imprensa não está cumprindo o papel dela, a gente cria aí um cenário que enfraquece a imprensa e que a torna suscetível a outros tipos de ataque. Então, explicando brevemente um pouco do sistema político brasileiro e o porquê que nós escolhemos nos debruçar sobre ele. Então, o parlamento brasileiro é composto por duas casas, a Câmara de Deputados, que é formada pela definição da Constituição Federal por representantes do povo, e o Senado Federal, que constitui a representação dos estados. De acordo com os dados do Radar do Congresso, que nós utilizamos para constituir o corpus desse trabalho, em outubro deste ano, 2021,
o alinhamento da Câmara com o presidente Jair Bolsonaro era de 75% e o do Senado estava em 83%. Então é possível perceber como os deputados e senadores apoiam politicamente o presidente, e isso dá sustentação a ele. Então, um outro motivo que a gente escolheu é porque, como consta no livro Como as Democracias Morrem, os governos autoritários atualmente, eles se vestem de um aparente funcionamento das instituições democráticas para sufocar a democracia. Então, um dos exemplos é que, pela maioria no parlamento, é permitido que um tirano modifique as leis de um país para concentrar o poder em suas mãos. Então, para a seleção do corpus, nós escolhemos alguns deputados mais alinhados ao governo de Jair Bolsonaro e realizamos uma busca manual nas contas de Twitter deles e extraímos algumas publicações que continham as marcas discursiva imprensa ou jornalista, tendo em vista que o nosso foco é estudar como esse discurso descredibilizam a mídia e interferem na democracia. Então, cabe ressaltar que a pesquisa ainda está em desenvolvimento e, por isso, nós só apresentamos 2 fragmentos discursivos. Então, aqui o discurso que a gente pode observar deste tweet tem como um sentido principal a ideia de que a mídia não é confiável. Isso acontece a partir de um dado apresentado sem fontes que afirma que a mídia é a instituição menos confiável globalmente. Nesse caso, a imprensa, grafada em negrito, junto ao pronome indicativo essa, constrói no discurso um desdém pela mídia e assim, a desmerecem, né? Desmerecem a posição do ministro também. Isso porque um ministro que confia em uma instituição não confiável também não merece confiabilidade. Assim, observamos que o discurso descredibiliza a imprensa, afirmando que contar com ela para combater as fake news nas eleições é o mesmo que colocar a democracia em risco. Então, podemos perceber o sentido de que é ela, a imprensa, a responsável pelas notícias falsas durante as eleições, ignorando toda a comunicação eleitoral entre partidos e por partidos durante todo o processo. E um outro ponto importante de ressaltar é a presença do discurso bolsonarista marcado pela oposição nós contra eles. Eles, no caso, seria a imprensa e o ministro Barroso, que eles não são democráticos, pois estão se posicionando contra nós bolsonaristas que defendemos a democracia brasileira. Esse discurso é especialmente atravessado pela posição do presidente Jair Bolsonaro, que critica nominalmente Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, acusando-o sem provas de interferir nas eleições e de promover eleições fraudulentas que beneficiam o establishment. A mídia, portanto, seria aquela que, manipulada pelos poderes judiciais, conduziria ao poder um candidato pré-determinado. Considerando que esse discurso está próximo das eleições presidenciais aqui no Brasil, que irão se realizar em outubro de 2022, esse discurso adquire uma especial importância, pois desacredita a mídia e todo o processo eleitoral, ao mesmo passo que fomenta uma ideia, principalmente no debate público, de que as fraudes podem tirar o poder democrático dos cidadãos. O segundo tweet que nós analisamos é da deputada Carla Zambelli, também uma parlamentar alinhada ao governo de Jair Bolsonaro. Então, o que a gente pode perceber no sentido produzido por esse discurso da deputada, é que em relação à imprensa, ela estaria contra a sociedade, da mesma forma que isso é apresentado na questão da deputada Bia Kicis. Zambelli afirma que a imprensa não se une à sociedade, mas trabalha contra ela. E, da mesma forma, há um sentido de que quem está unido aos cidadãos na luta contra a pandemia é o presidente Jair Bolsonaro. E que, por isso, a imprensa também critica tanto Jair Bolsonaro. Esse tweet deixa nítido
ou aponta para um sentido da imprensa, deixando de lado seu papel social e uma preocupação com a verdade, que é papel da imprensa, e foca bem mais em derrubar o presidente. Ao usar a palavra combater, tanto para se referir à ação em relação à pandemia, quanto em relação ao presidente, percebemos o sentido de que é um esforço contínuo da imprensa em trabalhar contra Bolsonaro. Ou seja, não é uma notícia ou outra contra o presidente, mas uma verdadeira campanha travada pela imprensa contra o chefe do executivo. Por fim, então, quando ela coloca isso tem que acabar, podemos questionar a que pronome indicativo isso se refere. O combate ao presidente tem que acabar ou a imprensa no Brasil tem que acabar? Então, entendendo que os sujeitos não possuem controle sobre o discurso e pensando a partir de Orlandi, podemos explicar que não é possível controlar os sentidos que essa frase, essa marca discursiva apresenta, mas que são vários sentidos, e um deles podemos dizer que é que a imprensa precisa acabar, os ataques da imprensa brasileira para com o presidente Jair Bolsonaro precisa acabar. Já o fragmento, um dos únicos países, desempenha uma função especial nesse contexto. Embora não sejam expostos quais são os outros países, o discurso bolsonarista remete a uma luta constante contra o comunismo. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro, em seus discursos na ONU, remete que antes de tornar-se presidente, o Brasil estava à beira do socialismo. A mídia, por sua vez, está contra o presidente, e assim, como em poucos países, ela defende o comunismo para fazer oposição ao governo bolsonarista. Além disso, ao não se aliar à sociedade e combater o presidente, a imprensa posiciona-se contra a democracia, não respeitando a escolha popular que colocou Jair Bolsonaro na presidência. Então, nesse contexto, combater Jair Bolsonaro é combater a democracia e defender regimes comunistas. É importante destacar que, para o discurso bolsonarista, a Covid-19 é um vírus comunista chinês. Então, entrando nas considerações finais, a gente percebe que tanto no primeiro como no segundo tweet há o sentido de que a imprensa trabalha contra a sociedade e contra a democracia. E ao desestabilizar a imprensa, forja-se na sociedade espaços para que as notícias fraudulentas irrompam ao debate público. Além disso, também, ao estudar o discurso parlamentar, é possibilitado compreender como há uma rede de sustentação das posições do presidente Jair Bolsonaro no seu ataque para com a democracia. E a pesquisa, estando em desenvolvimento próximo a um período eleitoral, permite que a imprensa atente também para os discursos e as movimentações que ocorrem dentro do legislativo, pensando, né, naquilo que pode vir a se tornar uma pauta para fake news e que irá prejudicar o processo democrático no próximo ano. Então, brevemente, essa é a nossa proposta de pesquisa. A gente pretende continuar com ela, se aprofundando nesses temas, em especial sobre a imprensa, porque a gente acredita que a imprensa é um dos pilares da democracia.